Nós temos vivido tempos muito difíceis, já ditos, antecipados pelo apóstolo Paulo. Então já se vão aí quase 2000 anos que ele preveniu, dizendo que haveriam tempos difíceis, viriam tempos difíceis. E eu às vezes fico pensando, o que são esses tempos difíceis a que ele se referia? Porque naquela época não havia tanta tecnologia quanto há hoje, quase nenhuma. O mundo, quando a gente chega assim, vê lá 1900 e pouco, aí vê uns filmes, a vida era muito melhor, não tinha assaltos. Como não tinha? A Bíblia diz sobre os salteadores do deserto, sobre a malignidade. Mas eu fico pensando, o que o apóstolo Paulo quis dizer? E quanto mais se multiplica a tecnologia, ou também a quantidade de pessoas que aderem ao cristianismo, muita coisa ruim vem chegando junto, não só no cristianismo, mas com qualquer outra coisa. Se você faz uma cidade e começa a chegar gente dali, traz muitos benefícios, mas também traz muitos malefícios. E eu tenho andado assim um pouco preocupado. Não adianta, a minha preocupação não vai resolver o problema, mas eu preciso pelo menos ficar preocupado para que nós possamos conversar sobre isso e fazer uma aliança com o povo que está conosco, para que nós procuremos, no mínimo, nos desviar das coisas que desagradam a Deus e que ferem o coração de Deus. E eu não estou me referindo aqui a um pecadinho, se bem que a Bíblia diz que não tem pecadinho, nem pecado, nem pecadão, né? Mas aquele escorregão, aquele irmão que às vezes fala uma bobagem, isso aí é muito pouco. Jesus não está se referindo a isso naquilo que eu vou ler aqui, na mensagem que nós vamos trazer. É algo muito mais sério. Eu quero convidar os irmãos para nós abrirmos a Bíblia em João capítulo 10. Eu vou ler primeiro os versículos 7 a 10 e depois eu vou ler o texto um pouco maior. João capítulo 10. Lembrando aos irmãos que nós já há um tempo estamos usando a versão Nova Almeida atualizada. Ainda há Bíblias ali com preço menor do que você pagaria na livraria. Nós repassamos uma boa parte do desconto para os irmãos. Então, os irmãos que desejarem, mas eu já tenho uma Bíblia, eu tenho umas 10. É bom você ter várias Bíblias, para você ver as versões. Diz assim, versículo 7. Então Jesus disse mais uma vez, preste atenção, então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Vou explicar isso já, irmãos. Mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, é com temor e tremor que estamos aqui agora, Senhor, para falarmos acerca desse texto, acerca daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Tem nos incomodado e eu espero que tenha incomodado a muitos irmãos. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos sentir a Tua presença, Teu Espírito falando nos nossos ouvidos, na nossa alma. Nós possamos praticar aquilo que o Senhor quer que nós pratiquemos, segundo a Tua palavra, em nome de Jesus, amém.
Amém. A preocupação de Jesus, como eu disse, e os irmãos esperem eu terminar a frase, os cultos são gravados, se você tiver dúvida, vai lá, recorre à gravação. A preocupação de Jesus não era tanto com a pessoa que pecava, mas aquela que vive em pecado. Todavia, a maior preocupação de Jesus era o que as pessoas estavam fazendo com o nome dele, com o poder dele, com a substituição que as pessoas estavam colocando, ou seja, tirando de Jesus aquilo que só Jesus pode fazer, e colocando em outros ou em outras coisas. O versículo 1, eu vou ler agora até o 10 de novo. Em verdade, lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Ele está falando de Jesus, dele mesmo. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Então, quem é o porteiro aqui? O porteiro é Deus. Para este, que é o pastor das ovelhas, aquele diz, eu sou a porta. Para esta porta, o porteiro abre. São detalhes que precisam estar. Então, Jesus está dizendo assim, eu não sou desconectado. Em outras ocasiões, Jesus disse, eu não falo de mim, eu falo o que o meu Pai manda eu falar. Tem princípio, meio e fim. Tem cabeça, tronco e membros. Não é algo que está solto, que eu inventei. Por quê? Porque as pessoas diziam que Jesus era um usurpador, um bagunceiro, aquele que chegou para desfazer aquilo que eles tanto sabiam, e eles não sabiam nada. Eles pensavam que sabiam, mas não sabiam na verdade. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, ele vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Ele está falando das ovelhas. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então ele disse mais uma vez, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ele aqui não está dizendo assim, João Batista, Jeremias, Isaías, os profetas são todos salteadores. Mas ele está falando aqui dos que apresentavam uma outra morte, um outro sacrifício. Os falsos profetas, aqueles que estavam apresentando substitutivos, coisas que, vê se isso não está real, essa mensagem não parece que tem 2000 anos. Atalhos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Agora, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Muitas vezes a gente fala, o diabo veio para nós, é o ladrão, mas obviamente ele faz o papel do diabo, não é? Mas é o ladrão, esse é o versículo certo. O ladrão veio. Jesus está preocupado aqui com o ladrão, ou com os ladrões. E o título dessa mensagem, há ladrões ao redor. Eu pus outro título, depois desmanchei. Eu ia falar assim, há ladrões entre nós. Já pensou, o irmão daqui da igreja falou, poxa, eu não sou. Aí eles vão dar uma de Judas, sou eu? Porventura sou eu, pastor? O senhor está aqui me referindo, sou eu? Então, há ladrões ao redor, ficou mais brando, né? Mas há ladrões ao redor. E muitas vezes somos nós mesmos que estamos roubando sonhos,
roubando oportunidades dos nossos irmãos e não percebemos. Porque então, na verdade, há ladrões entre nós. E às vezes nem percebemos que nós estamos fazendo o papel de ladrão. E o que Jesus está chamando a atenção aqui é para termos cuidado com aqueles que vêm roubar, vêm matar e vêm destruir aquilo que Ele vem dar em abundância, uma vida plena. Então, há uma advertência. Se há uma advertência, Ele está dizendo que nós podemos ser enganados. Se Ele está dizendo e nos advertindo, quando Ele diz assim, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia, é porque Ele diz, vai cair, há possibilidade de cair. Ele está dizendo, vocês têm possibilidade de ser enganados, porque tem pessoas, e nós queremos, de repente aqui, deixar um pouco separado, há pessoas que vêm com propósito para nos enganar, e há pessoas que por desconhecerem a palavra de Deus, enganam, ensinam errado. Nós temos tido uma preocupação muito grande, e nós temos dito aqui através dos pregadores, dos pastores, dos irmãos que pregam, nós não temos a intenção, gostaríamos, mas não temos condição de ser a melhor igreja, a igreja Shalom, ali essa igreja você pode ir. Cuidado, quando você começa a pensar que nessa igreja é a igreja que você pode vir, você precisa prestar atenção, porque nós estamos ficando soberbos. Nós temos que vigiar mais ainda. E eu tenho tido muita preocupação quando pessoas chegam aqui para congregar conosco, que vêm conversar, e eles estão precisando de um apoio, estão precisando de uma cura, estão precisando de uma libertação, e depositam em nós uma confiança, dizem, eu ouvi falar, eu gostei muito, assistiram 2 ou 3 cultos e ficam maravilhados. Fiquem mais uns 4 meses para vocês verem como é que o negócio roda, porque nós somos falhos. E Jesus não está dizendo assim, ninguém pode ser falho. Ele diz, cuidado com as suas falhas, cuidado que elas podem levar você para o buraco, cuidado com os enganos, cuidado com você quando não conhece, você tem muito mais probabilidade de fracassar. Qual é a diferença de uma vida com Jesus? Por que Ele diz, eu sou a porta, e para mim o porteiro abre? Eu estou conectado com meu Pai comigo, fazemos a mesma coisa, temos o mesmo propósito. Primeiro, a vida com Jesus traz saciedade. O que é saciedade? Ela me sacia. Em que sentido? Ela sacia o corpo. A vida com Jesus, sim, a vida com Jesus não nos deixa ser mendigos. Foi Davi quem disse, eu já fui moço, hoje eu já sou velho, ou seja, eu tenho uma experiência muito grande, eu nunca vi um justo mendigar. Uma vez eu não fui compreendido, conversando com alguns irmãos, eu acho que não fui, eu tive a impressão que não fui. Porque muitas pessoas confundem, dizem assim, não, nós temos que, tem umas pessoas aqui que estão passando fome, então nós temos que cobri-los, dar tudo. Quem sabe a gente fazendo isso, eles aceitam a Jesus? Não, é ao contrário, eles aceitam a Jesus e deixarão de ser pedintes, porque a palavra diz isso. Aí eu cito esse versículo, que é um deles. Mas tem outros que Jesus nos dá infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que necessitamos. E Jesus nunca primeiro deu o pão para depois pregar. Ele primeiro pregou, depois falou, pode distribuir o pão. O que eu quero dizer é que, obviamente, a pessoa chegou aqui, está morrendo de fome, não aguento nem pregar o evangelho, e o médico, olha, ele vai desmaiar, não, ele vai ouvir um sermão de 40 minutos, depois eu dou o pão. Não é isso que estou falando, irmão. Os irmãos sabem que eu não sou também uma pessoa insensível. Eu estou dizendo, eu fui de uma igreja que durante mais de 20 e tantos anos sustentou pessoas numa favela, a favela do Maverói, que tinha essa favela, nem tem mais, né? Ali, próximo Ponto Sem Réis. Nunca ninguém ali aceitou Jesus, porque a nossa preocupação era dar comida, eles comiam e tal.
Isso aí há pessoas que fazem melhor que nós. Há instituições aí que sabem fazer isso muito melhor que nós. Mas nós não devemos deixar de fazer isso. Só que a finalidade maior é que nós teremos isso e outras coisas. Então ele sacia o corpo. Como não sacia o corpo? Como você consegue comida para a sua casa? Através do trabalho. E que Jesus é esse que não pode abrir portas? Ele entorta entendimentos. Você vai fazer uma entrevista de emprego sem nenhuma experiência e está lá taxado, lá dizendo, precisamos de experiência. E a pessoa vai e diz, não, eu vou lá. Eu vou dizer que eu não tenho experiência, mas me dê uma. E a pessoa fica, meu Deus, que pessoa é essa? Não, eu aceito você sem essa experiência. Jesus faz essas coisas. Ele separa, ele prepara o seu trabalho para que você tenha prazer no seu trabalho, sustento de quê? Do seu corpo. Salmo 23, versículo 1, como eu gosto do salmo inteiro. Mas ele diz, o Senhor é o meu pastor, e de nada eu sentirei falta. O versículo diz, nada me faltará. Ele está, original, os irmãos já sabem disso, né? Os xalomitas sabem disso aqui, pelo menos. Que ele está dizendo assim, o Senhor é o meu pastor, e de nada eu sentirei falta. Se eu não tenho, é porque eu não preciso. Se eu preciso, o Senhor é o meu pastor e Ele vai me dar. Mas se você ler o Salmo 23 todo, você vai ver que maravilha. Como Ele cuida. Ele não diz que você não passa pelo vale da sombra da morte, mas Ele diz, ainda que eu passe, Ele está comigo. Ele não disse que tem nada ao redor que vem te atacar, Ele disse, mas a minha vara e o meu cajado consolam você. A tua vara e o teu cajado me consolam. Mas Ele traz saciedade para a alma, satisfaz nossos sentimentos. Tem muita gente morrendo com a alma ferida. Tem dinheiro? Compra o que quiser, mas estão com a alma totalmente desnutrida. Por quê? Porque não enxergam em Jesus a porta. Vão buscar saídas em outras portas. E às vezes encontram por meia hora, por dias, por meses, quem sabe por anos. Mas depois tudo acaba, porque a porta está errada. E o Espírito? Quem é que pode alimentar o nosso Espírito se não é Deus? Então Ele traz saciedade para o nosso espírito. A pessoa sem o espírito sustentado por Deus é uma pessoa vazia. Davi, um dos seus salmos, Salmo 51, quando ele percebeu a bobagem que ele tinha feito, o pecado que ele tinha cometido, não só do adultério, mas de matar ou de providenciar a morte do marido, da mulher que ele pegou para ele, ele diz, num dos versículos, não retires de mim o teu Espírito. Ele está dizendo, o que eu vou fazer sem o teu Espírito? Porque o Espírito é a única comunicação de Deus para conosco. Deus não fala com a tua alma, Deus não fala com o teu corpo, Ele fala com o teu Espírito, que sacia a tua alma e o teu corpo. Amém ou não? É o único canal. E se ele estiver entupido, você não tem comunicação. Você já ficou em algum lugar onde não teve sinal de celular? Horrível, né? Mas há 30 anos atrás não tinha celular, como é que você fazia? Mas é horrível. Eu estava agora lá fora, e eu estava com o celular, e o GPS me levando num lugar que eu não sei. Como a gente confia no GPS, né, irmãos? Como a gente é ousado, né? Hein? Eu botava assim, vamos lá onde? Isso aqui, já foi lá? Não. Alguns lugares lá eu já tinha ido, mas não me lembrava. Enfim, vamos ali, e pé na estrada. E ele fala, entra à direita, eu entro à direita. Vai em frente, eu vou em frente. Faz meia volta, eu faço meia volta. Vai confiar assim na China. Mas nós não confiamos na palavra de Deus, irmãos.
Às vezes a palavra de Deus faz isso e você não faz. Um dia eu vou pregar só sobre o GPS de Deus. É tremendo. Mas teve uma hora, o sinal fez assim, puf, aí o mapa fez assim, ó, ficou rodando assim, ó. Aí a Vera, para, eu falei assim, eu não sei, agora, aí, e por mal dos pecados, irmão, quando isso acontece, tem uma direita ali, tem uma para a esquerda, tem uma para lá, agora você para, encosta. E é isso que nós temos que fazer quando o nosso GPS se desconecta com Deus. Para. Você vai cair em outra cidade, você vai cair em outro lugar. Você talvez não vai saber voltar. E se voltar, vai voltar todo machucado, cheio de multa, porque ele vai dizer assim, diminua a velocidade, aqui é 50. Ele não está fora do ar, e você vai passar 60. Isso é outra pregação. Mas daí a pouco eu falei, o que eu faço? Aí voltou. Que alegria, o sinal voltou. Tão pequena coisa, irmãos. O sinal do celular voltou. Que alegria que eu fiquei no coração. O celular não é novo, mas tinha sinal. Quando nós perdemos essa conexão com Deus, do Espírito, nós somos como pessoas sem sinal. Nós vamos na intuição, no tato, pisando em ovos, obviamente não literalmente, nós vamos esbarrando, mas a vida completa com Deus, a vida com Deus é completa e é verdadeira, e é sobre isso que eu quero falar. Ninguém pode oferecer aquilo que não tem. Você não pode oferecer um conselho se você não tem conselho para dar. Você não pode orar por uma pessoa se você não tem fé. Sua oração será vazia. Você não consegue. Eu não estou dizendo que Deus não vai atender. Porque se você está orando por uma pessoa, já preguei isso aqui, independente de quem seja você, se Deus quer abençoar aquela pessoa, Ele não vai deixar de abençoar, porque quem está orando é o Joaquim. Não, o Joaquim não merece orar para ninguém. Ele vai deixar de receber porque é o Joaquim que está orando. Já pensou se Deus fosse assim? Nós somos, mas Deus não é. Ele diz, todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Ele está dizendo, esse antes dele, ele não está falando dos profetas, lógico que não, senão ele ia desdizer aquilo que ele dizia. Meu pai enviou, agora me enviou os discípulos, aqueles que vieram antes de mim falaram, vocês não ouviram. Por que vocês não ouviram? Tem que ouvir. Então ele desdizer o que ele estava dizendo, ele estava sendo incoerente, mas ele estava dizendo sobre aquilo que as pessoas inventavam, que ele não fez. Eu vou dar um exemplo aqui. O povo sai do Egito, e todos nós sabemos que ao sair do Egito, Deus ia fazer uma história, onde ele ia mostrar como ele levaria o povo dele para o céu. Ou seja, nós estamos nesse contexto. Ali é uma figura, a saída do mundo, saída da escravidão, fomos libertos. Jesus disse, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, através do apóstolo Paulo. Ele disse. E eles vêm pelo deserto, vêm caminhando, e Deus mostrando, em vários detalhes, o que seria com a vida de Jesus, porque todo o pano de fundo era Jesus. Tudo, sabemos disso, né? Tudo que o Antigo Testamento aponta é para Jesus. Chega um determinado momento, eles estão no deserto e começam a ser picados por uma serpente. E Deus querendo mostrar que aquilo ali era uma forma, porque as pessoas morriam, e Ele associou aquilo que na nossa caminhada
nós podemos ser picados pelo pecado e morreremos, porque o salário do pecado é a morte. A paga do pecado, o pagamento, o resultado é a morte. Amém? Ele pede para Moisés erguer uma serpente de bronze, numa haste. O que ele estava dizendo? Ele estava simbolizando, deixa eu só falar mais um pouquinho. E pediu que todos aqueles que fossem mordidos por uma cobra, olhassem para a serpente e seriam curados. Aquilo ali era uma figura de Jesus, irmão, na haste a cruz. A serpente de bronze, tribunal. Ele seria o nosso advogado. E as pessoas eram curadas. Passou dali, acabou. O que o povo fez? Construiu serpentes. E foram levando. Entraram na terra prometida com serpentes. E começaram a adorar a serpente. Esse é salteador, esse é ladrão. Esse ele está roubando. Ei, peraí, não é a serpente que cura, mas é a sua fé. Nós estamos te ensinando o seguinte: vai chegar um tempo que aqueles que olharem para Jesus serão salvos. E que quiserem, o olhar não é só olhar, o olhar aqui significa clamar, buscar, receber, querer receber. E serão salvos. E depois, oportunamente, podemos até dar mais detalhes, aí até na escola dominical a gente pode fazer isso. Essa serpente precisou ser destruída do povo. Lá, alguns reis depois descobriram que eles estavam adorando a serpente. Ele está dizendo sobre os concorrentes dele, sobre os que oferecem saídas fora dele. Esse concorrente não é que Jesus tenha algum concorrente à altura dele, mas são aqueles que se tornam concorrentes dele, que concorrem com ele, e nós estamos dando uma de bobinho e estamos aceitando. Roubam. Eles vieram para roubar. Roubar o quê? Primeiro, aquilo que nós já conseguimos conquistar em Jesus. Irmãos, não são poucas as pessoas que eu conheço. Eu tenho mais de 20 anos de idade. Eu falo isso, as pessoas riem. Vocês acham que eu tenho menos? Não são poucas as pessoas que eu conheço que conquistaram mesmo coisas de, assim, não é objetos, conquistaram passos, conquistaram patamares, conquistaram uma vida com Deus e perderam, foram roubados. Alguém conhece? Não precisa me dizer o nome. Alguém já viu casos assim? Pessoas que estavam indo bem, foram até, quem sabe, alguns que converteram você, que te levaram, e agora eles estão desviados, eles estão fora. Agora melhorou? Conhecem? Já ouviram falar? Mais mãos levantaram. Aquilo que já conseguimos, como é que eles conseguem roubar? É porque em dada ocasião, em dado momento da nossa caminhada, a carga ficou um pouco pesada e nos ofereceram uma alternativa mais leve. E ao sair da alternativa para a alternativa mais leve, nós fomos para uma mais leve, e para uma mais leve, e para uma mais leve. Daqui a pouco nós já estávamos completamente fora do caminho. E há também aqueles que roubam a chance que temos de conquistarmos, as experiências que poderíamos ter com Jesus. Irmãos, o que vocês acham que vocês estão fazendo aqui na Shalom? Estamos aqui para assistir culto. Não, Senhor, você está aqui para aprender e para você ajudar a multiplicar, porque vai chegar um momento em que 3, 4, 10 ou 20 dessa igreja não vão dar conta da quantidade de pessoas que vão chegar aqui precisando de ajuda, de libertação, de cura, e nós não vamos conseguir porque somos poucos, e não vamos conseguir porque as nossas forças vão ser minadas. Você sabe por quê? Que às vezes a gente faz um apelo e tem aqui umas 20 pessoas, 15 pessoas,
E aí eu chamo, irmãos, vem me ajudar. Não é porque eu não saiba. É porque se eu for orar por 20 e orar 2 minutos por cada um, são 40 minutos. E depois disso, eu vou sair daqui extenuado. Quando Moisés estava resolvendo o problema do seu povo, o sogro dele ficou lá olhando, Jétro. Moisés, vem cá. Uma conversa aqui de pé de ouvido com você. Você vai morrer, cara. É muita gente. Divide aí. Pega as pessoas, divide as pessoas que você pode confiar. E as pessoas que têm alguma pendência, algum questionamento, vão a eles. E aqueles que não puderem ser resolvidos, venham a você. É mais ou menos isso. O que nós estamos querendo é que essa igreja, ou todas as igrejas, mas eu não posso falar da Batista, eu não sou pastor lá, mas o que ele quer também é isso, a Assembleia, todas elas. O que nós queremos é ter uma igreja que todos estejam conscientes de que há pessoas aqui que podem estar perdendo a chance de conquistar, porque estão sendo roubados. Que tipo de roubo? Eles roubam oportunidades de conhecimento por distrações. Fala uma coisa muito leve, é muito mais profundo do que isso, mas distrações. Nós distraímos, não distrair na hora do culto. Eu estou pregando, irmão. Não é isso, isso é muito pouco, irmão. Isso é muito pouco. Eu estou falando quando nós somos instrumentos de distrair, desviar, tirar do foco aquelas pessoas que estão entre nós ou que são nossos amigos. Deixa eu falar uma coisa muito séria, irmãos. Nós seremos cobrados pelas distrações que causamos aos nossos filhos. Estou bravo não, tá, irmão? Estou empolgado. Você será chamado. Senhor, não se iluda. Você vai chamar. Você vai ser chamado. Fulano, vem cá. O filho que estava com você era seu ou era meu? E se você falar que era seu, ele vai te dar um puxão de orelha. Você não conhece a Bíblia? Eu não tenho netos. Todos são meus filhos. Por que você não fez isso, isso e isso? Por que você deixou uma criança de 8 anos decidir na vida dele? Ele não tem capacidade de decidir o que ele quer. Não, mas ele não decide, a escola fui eu. Mas e por que você deixou de decidir não ensinar os caminhos do Senhor e ir à igreja? Estou pegando pesado, irmãos. Nós seremos cobrados por isso. Você não precisa sopapar o seu filho, mas você precisa ter autoridade espiritual. E a autoridade espiritual você faz com: filho, em nome de Jesus, nós precisamos ir à igreja hoje. Tá bem? Vamos? Você não gritou, você usou autoridade espiritual. A autoridade espiritual não é você quem fala, é o Espírito Santo quem fala por você. Nós precisamos, não podemos distrair, deixar que os nossos filhos se distraiam, nossos irmãos, pessoas que estão entre nós. E muitas vezes nós estamos ensinando coisas erradas, ou estamos aprendendo no nosso trabalho. Meu Deus do céu, já imaginaram como é que seria incoerente eu estar numa faculdade de Direito e aprendendo, e o professor falando, a lei tal, faz assim, assim, assim. Aí eu vou lá na faculdade de Engenharia dizendo assim, escuta aqui, o professor de Direito falou que essa lei tal. Aí o engenheiro fala, isso aí não, porque a hipotenusa com o cateto, o vetor, ele vai falar de engenharia. Você está aprendendo Direito, você tem que aprender na escola de Direito. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos ouvindo outras vozes, salteadores, pessoas que querem arruinar a nossa vida com coisas fáceis, que não pertencem a Jesus. Eles destroem, eles matam as sementes que são plantadas em nós com falso evangelho, com mentiras, dizendo, não, isso é muito relativo, a Bíblia não está dizendo isso, está dizendo, a Bíblia diz o que ela diz. Estamos aprendendo isso aqui.
Nós esforce. Não, mas não é bem assim. Isso foi para aquele tempo. Mas na hora que você precisa de um auxílio e força, você usa aquele tempo e diz: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da tribulação. Isso é o Antigo Testamento, meu irmão. Está lá, longe. E você vai usar agora. Caminhos de falso evangelho. O que Jesus está dizendo aqui? Estão roubando o evangelho que eu plantei, o evangelho que eu estou trazendo, aquilo que Deus anunciou lá no passado, aquilo que eu estou falando aqui, estão roubando. Como é que roubam? Substituindo o que a graça pode fazer por você, substituindo essa graça por aquilo que você pode fazer pela graça. Quem é você para fazer para graça? Você só tem que receber, você e eu, nós somos devedores, nós não temos condição de pagar. Mas Deus é amor, sim, 100% amor. Uau, eu sempre achei isso. Deixa eu continuar. E 100% justiça. Deus não é 99 amor e 1 justiça, 50-50, Ele é 100 a 100. E a palavra de Deus mostra para nós que o amor dele não pode exceder em 1 centímetro a justiça dele. E a justiça dele não pode exceder em 1 centímetro o amor dele. Que se fosse assim, meus irmãos, seria uma coisa. Quem errou? Como é que foi? Não, ele está fazendo isso e tal, a Bíblia está dizendo... Eu sou Deus agora. Ele está dizendo que tá, mas ele é tão bonzinho. Não, aqui eu vou fazer um. Ele é amigo de quem? Quem trouxe? Quanto é que é o dízimo que ele dá na igreja? Vamos resolver isso de outra forma. Vamos resolver isso de outra forma. Esses seriam os deuses, nós deuses. Pastor, o senhor está exagerando? Eu já vi irmãos dizendo: pastor, eu não posso vir cumprir meu compromisso, porque eu tenho um churrasco de um amigo que me chamou. Ah, o amigo, mas eu não posso decepcionar meu amigo, pastor. Ah, mas o senhor não sabe o que esse amigo fez por mim. Eu falei: eu sei, inclusive morreu na cruz por você. Não é? É disso que eu estou falando. Irmãos, eu não estou dizendo que você não pode ser um churrasco de um amigo. Eu estou falando para uma plateia seleta, inteligente. Nós temos vergonha ou não temos jeito de decepcionar amigos. Nós não sabemos falar não para o amigo, mas falamos não para Deus com uma facilidade muito grande. Por quê? Porque Deus é amor, Ele vai compreender, Ele vai compreender. A igreja tem todo dia. Igreja não é o templo, somos nós. E nós somos o templo do Espírito Santo. Atalhos, falta de temor ao Senhor. Irmãos, como eu tenho visto isso, falta de temor ao Senhor. Essa igreja aqui é uma igreja que ela não é dada a usos e costumes e não tem, mas nós temos que ter um mínimo de reverência, irmãos. Eu pedi ao Beto domingo passado e fui ali lembrar o Beto, hoje no anúncio, música muito baixinha. E se não der, nós vamos tirar a música, porque na hora do anúncio fica um falatório, uma gritaria, o culto está rolando. Conquanto eu acho que nós temos que tirar esses anúncios de dentro do culto, eu estou fazendo de tudo, eles vão lá para fora depois para as pessoas verem, mas nós ainda não conseguimos algo ali fora. Uma reverência ao entrar. Parece que você está entrando numa feira, mas também não é assim. Não, claro que não, é alegria. Abraça o seu irmão, alegria. Isso não precisa ser sem reverência. E nós às vezes não temos reverência. E Jesus, Ele é Jesus. Mas Ele é meu irmão, mas Ele é Jesus.
Vamos supor que seu irmão fosse o presidente da República, não o que nós temos hoje, mas vamos supor que seu irmão fosse o presidente da República. Você ia dizer assim, na frente dos ministros, todo mundo, e aí, cara, como é que é? Tá, dá um tapa nele. Nunca. Ele é seu irmão, mas ele é o presidente da República. Ei, alto lá. Às vezes falta nós lembrarmos quem é Deus. Nós não temos que ter aquilo. Estamos chegando na presença de Deus. O judeu tinha medo até de falar o nome de Deus. Ele rasgou isso através de Jesus e nos adentrou, nos colocou diante do Pai. Mas nós temos que ter reverência, irmãos. Quando eu era criança, eu fui membro de uma igreja, participei, com meus pais, e lá, entrava na igreja e disse assim: guarde o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Eu não entendia no início, como é que eu vou tirar meu pé e guardar? Eu não vou poder caminhar. Eu era uma criança. Aí o pastor sempre falava: cuidado. Isso é um versículo bíblico, eles botaram lá. Reverência. Nós perdemos o temor. Como é que pode? A gente não tem noção do perigo. Perdemos o temor, não é ter medo, mas o temor. Lidamos com Deus como se Ele fosse uma pessoa qualquer. Fazemos da nossa vida o que bem queremos. A vida é minha, não é. Ela foi comprada por um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço. Você não tinha dinheiro, Ele pagou com a vida. Essa vida não é sua, é dEle. Lembra disso, irmão. Mas ele gosta tanto de você que Ele te entregou para você confiar. O dinheiro que você tem não é seu, é dEle, os 100% são dEle. E Ele diz assim: investe 10 e eu vou fazer os seus 90 virar 180. E você diz: não, eu já estou dando o meu 10. Tem gente que dá os 10% com uma fidelidade, mas o que ele faz de bagunça com os 90 dele? Compra coisa que não deve, investe onde não tem que investir, compra coisas pornográficas, com dinheiro dos 90%, está errado. Eu acho que a partir de hoje os irmãos nem voltam para o culto da noite. É porque eu tenho sido puxado a orelha. Fale mais, Isaías, fale mais. As igrejas estão muito preocupadas em alegrar o corpo, mas a alma está sendo destruída. Destrói um projeto de vida que o próprio Jesus idealizou em nós, apresentando outros caminhos humanos. Domingo que vem nós vamos batizar algumas pessoas. Eles estão aqui, vão ter aula hoje. E amanhã à noite a gente completa. Domingo que vem vamos batizar. O que eu tenho? Eles estão aqui, eles podem levantar agora e falar: ei, pastor, o senhor não falou isso para nós, não. Você tem autoridade agora e autorização para me desmascarar. Eu digo assim: para você se batizar, você precisa entender na razão. Não vem na emoção, na razão. E a razão é o seguinte: amigo, sem aceitar Jesus, você não vai para o céu, e não vai para outro lugar sem ser o inferno. É o céu ou é o inferno. Você vai de pé junto para o inferno. Desculpa falar isso para você. Você não tem outra saída, porque senão você está matando um touro e substituindo o sacrifício de Jesus por um touro. O que Jesus está dizendo é isso. Eles estão oferecendo um outro sacrifício. Não tem. Mas pastor, eu não estou preparado. Mas exatamente por isso que você precisa batizar, porque você não está preparado. Está errado o que estão ensinando. Pastor, tem que dar um curso de 6 meses. Quem disse que com 6 meses eu preparo uma pessoa?
Quem diz que com um ano o famoso doutor, pastor, PhD, consegue consertar uma pessoa? E se conseguir, ele não precisa mais batizar, porque já está consertado. Quem faz isso é o Espírito Santo aqui na igreja. E podem vir brigar comigo, eu vou te mostrar na Bíblia. Quer guerrear comigo de Bíblia, e o que eu não souber, não vou perguntar a inteligência artificial, não. Nós vamos procurar juntos. Você batiza para ser trabalhado. Você aceita Jesus, mas você tem que dizer, eu quero ser mudado. Senão você está enganando a você, não a Deus, porque a Deus não se engana. Quais são as portas falsas? São inúmeras, eu quero terminar. Uma das portas falsas são respostas imediatas, sem caminho percorrido. Isso é uma porta falsa. Quem está fazendo medicina aqui? Quantos anos são? Não dá para negociar lá para fazer em um ano? Você paga um dinheirinho lá? Não tem. Mas no Evangelho nós queremos isso. No Evangelho nós olhamos, olha a irmã fulana, que mulher de oração, eu quero ser igual, pague o preço. E o preço não é o preço que Jesus pagou, porque isso ela não pode pagar nem você. Irmãos, um dia eu quero pregar aqui sobre o que Jesus fez na minha vida, e até vamos gravar, porque aí já vai dar o pontapé no livro que estão me cobrando há 20 anos para eu escrever, do que Jesus fez na minha vida, não para ostentação, mas para servir de alicerce para algumas pessoas. E eu estava falando com a minha esposa, essa semana agora, nós fomos a São Paulo na quinta-feira, no aniversário da minha neta, e passamos ali, na estrada, aí estava, Belfor Roxo, Rosa dos Ventos, Comendador Soares. Irmãos, é lugar que galinha cisca para frente e o urubu voa com lenço no nariz. É lugar bravo. Não estou dizendo que esses lugares são horríveis, é lugar de criminalidade. E eu falei, quantas vezes nós viemos aqui, eu e você, minhas duas filhas, sozinhos no carro, e saímos daqui meia-noite, 11 horas da noite, nunca fomos molestados, pagamos o preço. Quantas vezes nós fomos humilhados por pessoas que por alguma razão não gostavam da gente. Quantas vezes nós tivemos aqui sacrifícios. Irmãos, eu me lembro de algumas vezes que eu tive que ir numa igreja e tive que ir de terno, porque a igreja disse, aqui tem que ser de terno, porque quem prega é o terno. E eu fui de terno e gravata, num verão de 69 graus, e suava por tudo quanto é poro, e molhado, para não desagradar o pastor, e paguei o preço. Quantas vezes, irmãos, eu deixei de fazer alguma coisa para mim, para fazer, e hoje eu vejo o Senhor dizer assim, não, agora eu estou retribuindo a você aquilo que você fez por mim. E às vezes nós queremos ter algumas coisas e não queremos passar pelos caminhos, não queremos pagar o preço, nós queremos dar um salto. O povo do Egito queria sair do Egito e ir direto para a terra prometida. Não, mas eles tinham que passar pelo deserto para tirar os carrapichos. E eu achei interessante, estávamos voltando ontem de São Paulo, a minha neta pegou e falou, vovô, além de Santuário, qual é a música que você gravou? E ela está começando a se interessar agora pela família e pelo meu ministério, 10 anos. E ela falou assim, me empresta o seu celular aí que eu vou pesquisar aqui. Ela entrou e pesquisou. Aí ela achou lá uma música, achou outra, e aí começou a tocar, e aí nós começamos a chorar. A Vera primeiro, depois eu. E eu falei, você está chorando? Ela disse, está passando um filme de pessoas que foram alcançadas através das renúncias que nós fizemos. Há pessoas que foram alcançadas através das renúncias que vocês fizeram. E isso não vai passar em branco. Deus não vai deixar passar em branco. Escreve.
Se você não acreditar em mim, acredite na Bíblia, o que a Bíblia diz. Exatamente isso. Ele é a porta. E o porteiro é Deus. Assim como Ele é a videira e Deus é o lavrador. João 15. Eu sou a videira verdadeira. Ele falando para os discípulos disse, o homem é o tal, a videira é verdadeira. Ele é a videira. Aí ele disse, mas o meu pai é o lavrador. Dessa forma, tudo em Jesus faz sentido. Nós queremos ter o que outros têm em Jesus, mas não aceitamos trilhar o caminho que nos leva a conquistar isso. Nós aceitamos muito mais ouvir aqueles que sobem no muro, aqui ele está dizendo aqui, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, em outras versões diz, sobe o muro. Nós estamos ouvindo mais as pessoas que sobem o muro, do que o porteiro, do que a porta. Nós estamos com portas genéricas. Nós não aceitamos mais repreensão, irmãos. Se o pastor repreender, ele vai embora da igreja. E agora eu tomei uma posição. Pode ir. Se o Senhor mandar eu te repreender, eu vou te repreender. Mas eu nunca vou te agredir. Mas eu não vou deixar de falar a verdade para você. E entre eu e você ficarmos com a orelha doendo, puxado pelo Espírito Santo, que fique você, eu não vou ficar. Porque eu não vou deixar de falar. Exortar é trazer para perto. Mas você pode fazer isso. Tem um irmão ou uma irmã que você está vendo que está meio claudicante. Chega nele, irmão, o que está acontecendo? Não tenho visto você nos cultos. O meu culto, a minha igreja é em casa. Cuidado, irmão. Cuidado, de casa você passa para o bar, do bar você passa para a gandaia. Cuidado, irmão, não faz isso não. Se entre nós já está difícil você conseguir, lá fora você não vai conseguir. Seja esse irmão, e eu quero ser esse pastor. Pode ser que eu perca alguns irmãos e alguns dizem, pô, o pastor é exigente. Não, não é exigente, eu vou dizer com amor. Agora, você é que vai decidir, fique tranquilo. Pastor, eu sei, eu agradeço a sua informação, mas eu prefiro. Ok, tirou o peso de cima de mim, acabou. Se Jesus falar comigo, ele não vai falar, porque ele sabe que eu falei com a pessoa. Jesus é o sacrifício autêntico, original. O ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Sabe o que significa? Matar um outro Jesus. Ele vem sacrificar um outro Jesus. Ninguém pode matar Jesus duas vezes. Sabe por que Moisés não entrou na terra prometida? Uma das razões principais é que ele quis matar um outro Jesus, ou quis matar Jesus duas vezes. Eu vou te explicar como já, você sabe. Quando o povo teve sede, Deus falou para Moisés, bate na pedra, toca na pedra, fere a pedra, em algumas versões diz, fere a pedra, como se pedra pudesse ser ferida, né? Pode com uma troça aqui de furadeira, mas fere. Foi ferido por nossas culpas, nossos pecados, a Ele humilhou, para sempre levou nossas dores, com suas chagas a todos sarou. Isaías 53. Ele foi ferido por nós. Então ele estava dizendo assim, vai vir Jesus, vamos mostrar ao povo como é que vai ser. Fere a pedra. Ele feriu e saiu ar. Mas o povo teve sede de novo. Mas o povo estava murmurando. Aí Moisés quis ser outro Jesus.
Ele quis ser um salteador. Ele quis ser não com esse sentido, eu vou ser um salteador. Ele quis fazer aquilo que não foi pedido a ele para fazer. E Jesus disse assim: clame à pedra. Porque depois que Jesus morreu, a Bíblia diz que você tem que clamar. Jesus não morre 2 vezes. Todo aquele que clamar será salvo. O que ele fez? Bateu na pedra de novo. Opa, você mudou meu evangelho. Jesus não pode morrer 2 vezes, porque o sacrifício dele é único, é real, é verdadeiro e é suficiente. Vamos orar. Fique de pé, meu querido e minha querida. Quero orar pela sua vida agora, para que Deus atue na sua vida de uma forma que você não vai deixar ninguém falar mentira mais no seu ouvido. E quando alguém te propuser uma saída, um atalho, uma lição mais suave para você conquistar aquilo em Jesus, você diz: está amarrado em nome de Jesus. Você não tem mania de falar isso? Às vezes, está amarrado que eu não vou conseguir esse emprego. Fale isso, está amarrado. Em nome de Jesus, se essa palavra não. Cuidado, irmãos, com as mentiras sobre o Evangelho. Quantos querem fazer parte de uma igreja forte? É o mínimo que eu ia esperar. Você imaginou você falar: não, eu quero fazer parte de uma igreja fraca, uma igreja que perde toda hora, leva pancada. Essa que eu quero, pastor. Aí foi isso, você está no lugar errado. Essa igreja não existe, porque a igreja é de Cristo, onde Ele é o cabeça. Você está procurando outra igreja, está fazendo uma igreja diferente. Quantos nessa manhã precisam de uma oração para alguma coisa na sua vida ser consertado? Você está passando por seja o que for, eu não vou dizer que não é possível que, né? Mas você precisa pontuar ela aí agora dentro do seu coração, que quando você pontuar, Deus vai falar assim: opa, Ele autorizou, vou entrar aqui agora. Ele está abrindo a porta para mim. Quantos precisam nessa manhã? Levante bem alta a sua mão para eu ver daqui. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Você crê que Ele pode fazer? Fala: eu creio. Não, você não crê. Fala: eu creio. É esse creio que eu quero, que Ele quer. Eu tenho certeza. E hoje à noite, a pregação vai ser quase continuação dessa. Eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso. Ai de nós, se nós não soubermos. Feche os seus olhos. Sintonize nesse negócio que você falou, que levantou sua mão. E se sintonize nisso agora e comece a falar com Deus aí no seu lugar. Senhor, é isso, é aquilo. Senhor, toma conta. Senhor, me ajuda sobre isso que você levantou. Pai, em nome de Jesus, levantamos a nossa voz agora com autoridade no Teu nome, com autorização Tua, num evangelho que é genuíno, soberano. Nós queremos declarar que o mundo não tem poder sobre a Tua igreja, e que nós não queremos matar outro Jesus. Nós não queremos não queremos um substituto para a Tua graça e a Tua misericórdia. Ao contrário, nós cremos que está nas Tuas mãos todo o agir na nossa vida. Tu és a porta das ovelhas. O Senhor disse: aquele que entrar por mim encontrará pastagem, abrigo. Senhor, em nome de Jesus, essas pessoas que levantaram as mãos, estão com algum tipo de problema, arranca agora com raiz e tudo, Senhor. Arranca, Senhor, com raiz e tudo. Joga no abismo, Pai, em nome de Jesus. Joga no abismo. Senhor, livra-nos daquelas pessoas que vêm com um arzinho de amigo e querem nos desviar da Tua palavra. Livra-nos dela. Mas livra-nos dando uma palavra poderosa sobre eles, dizendo: eu te repreendo, meu amado, em nome de Jesus, essa palavra não está certa, você precisa chegar mais para Jesus, você não está em condição, vem aqui, eu vou orar com você, vou orar por você, você está afastando, você está perdendo, você está ouvindo
fofocas a respeito de Jesus. Mas Jesus é verdade e vida. Pai, em nome de Jesus, eu peço sobre a igreja Shalom uma graça sobrenatural. Peço sobre a igreja Shalom uma unção sobrenatural, para que nós possamos vencer todas as artimanhas do maligno, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem alguém entre nós que não é membro de nenhuma igreja, nunca foi batizado, ainda não aceitou Jesus e gostaria de uma oração nesse sentido? Pastor, eu entendi hoje, eu quero ser batizado.